E a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Amém? Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, e a Tua palavra ela não volta vazia. Nós sabemos que a Tua palavra ela tem uma direção, e essa direção é o nosso coração. Por isso, Pai, abre o nosso coração para receber a boa semente que é a Tua palavra. Abra a nossa mente para Te ouvir, e seja exaltado o Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode se assentar. Hoje, quando eu vim orar, o Senhor falou assim para mim, sobre sementes. Porque a semente é algo que nós usamos para semear. Então, quando a gente olha para a nossa vida, para a nossa história, tudo que nós semeamos, nós colhemos. Tudo. Não é só dinheiro. É amor, é alegria, é amizade. Tudo que você imaginar que você semeia, você vai colher. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que hoje, a hora que eu estava aqui orando, o Senhor me mostrou um vasinho. Sabe aqueles vasinhos que tem terrinha? E Ele começou a ministrar no meu coração e dizer: se você pegar uma semente de cenoura, o que vai nascer ali dentro? Daquela terra. O que vai, igreja? Você tem certeza disso? Você tem certeza absoluta que vai nascer cenoura se você plantar cenoura na terra? Sim ou não? Mas não é uma certeza mesmo? Não é uma coisa que é... Existe alguma dúvida? Sim ou não, igreja? Participa. Aproveita que você está aqui para participar, porque é bênção essa palavra. E fala assim: não tem como ser outra coisa. Vai ser a cenoura. E sabe qual que é o problema do crente? É que o crente, ele não entende esse princípio. Ele não entende o poder que ele tem na sua vida de semear, de plantar sementes. E eu estou falando em tudo, em todas as coisas. Talvez você possa falar assim: meu Deus, será que se eu realmente orar as coisas vão acontecer? Eu te digo que do mesmo modo e da mesma forma que você tem certeza que se você plantar uma semente de cenoura vai nascer uma cenoura, eu te garanto que aquilo que você semear em oração vai acontecer na sua vida. Isso é fé. E a fé é uma atitude que a gente tem. A gente decide crer. Nós decidimos crer no invisível, no sobrenatural. Nós decidimos crer naquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Só que o que tem confundido muitas pessoas é que Deus, Ele cuida de nós. Porque a Bíblia fala que Deus cuida dos pássaros, dos lírios do campo, e não vai cuidar de nós? Cuida. Deus, Ele cuida. Mas sabe o que é o problema? É que nós não queremos viver o princípio daquilo que Deus tem falado. E nós precisamos experimentar essas coisas. Porque às vezes você está vivendo uma guerra que nem tua é. Às vezes você está vivendo um momento na sua vida que nem era para você estar vivendo. Por quê? Porque você semeou aquilo. Pastora, mas como assim? É assim que funciona.
Aqui nós lemos de Deus não se zomba. Porque às vezes a gente diz assim, mas Deus não está me abençoando, Deus não está fazendo. Mas e você? Você está entendendo o que está acontecendo na sua vida? Existe uma coisa que se chama semente na Bíblia, que diz que é a palavra de Deus. Quando nós semeamos a palavra. Às vezes, amados, você vem para um culto, e esse culto, ele transforma a tua mente, ele transforma o teu entendimento, ele transforma o teu coração. Porém, você sai do culto, você insiste em viver da mesma forma que você estava antes do culto. Você não experimenta as boas novas do Evangelho. Você não experimenta fazer aquilo que Deus tem falado para você fazer. E sementes que nós semeamos em Deus, elas frutificam. Elas crescem. E nós precisamos crer nisso. Nós sabemos que uma jovem chamada Maria, ela recebeu uma semente dentro dela. Uma semente que viria para salvar o mundo. Uma semente que era Jesus. Mas entenda o que eu vou te dizer. Quando Maria recebe essa semente, ela não via nada, nenhuma mudança. Porque quando nós recebemos uma semente, nada acontece na nossa vida. Sabe o que eu estou dizendo? Quando você recebe uma palavra de Deus, as coisas vão continuar exatamente como estão. Quando você recebe uma promessa de Deus, naquele dia você vai se alegrar, o teu coração vai se alegrar. Mas vai passar os dias, vai continuar da mesma forma. Davi, ele estava no pasto, cuidando das ovelhas. Quando Samuel entra na casa de Jessé, para ungir o rei de Israel, ele olha por todos os filhos de Jessé, mas ele diz, aqui não está o rei de Israel. Tem mais algum? Aí dizem assim, tem o menor, está lá no pasto. E aí Samuel fala, ninguém senta na mesa até que ele venha se sentar à mesa. E Davi vem e senta à mesa. É ungido a rei perante todos os seus irmãos. Se senta na mesa juntamente com o profeta, recebe uma grande vitória, uma grande bênção. É uma semente, é uma promessa. Mas acabou o ritual, ele tem que voltar para o pasto. Ele não sai da mesa da unção para o palácio. Ele sai da mesa da unção para a vida cotidiana dele. E nós, muitas vezes, temos feito o quê? Com as palavras que Deus liberou em nossas vidas. Amados, hoje é uma quarta-feira profética. Você tem noção da palavra liberada na minha vida e do pastor? E olha a igreja. Porque eu não olho, eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que Deus tem. E assim você tem que ser. Você não pode viver pelas circunstâncias, você tem que viver pelo propósito. E quando nós entendemos que Deus, Ele só quer que a gente confie nele, nós entendemos tudo. E aí nós aprendemos que tudo que nós falamos, amados, existe uma coisa que precisa ser tratada no meio do povo cristão, que é a língua. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Porque naquele dia, cada
uma das suas palavras, você terá que prestar conta a Deus. É maravilhoso quando chega alguém e começa: ai, você viu, né? Todo mundo gosta de uma fofoca. Todo mundo gosta. Mas fuja. Irmãos, eu já participei de muitas coisinhas assim. E é gostoso. Você fica ali conversando, depois você chega em casa, se arrepende, dorme, pede perdão e fica tudo certo. Mas isso atrasa a nossa vida. Você tem que ter coragem de dizer: irmão, eu não quero participar dessa conversa, porque a minha semente, ela tem que ser uma semente boa, agradável ao Senhor. Porque se você estiver falando mal de alguém, a tua semente, você vai colher lá na frente que alguém também vai falar mal de você. E você vai ter que suportar. E a gente é tão ousado que a gente ainda diz: ele vai colher o que está plantando. Mal sabe você que é você que está colhendo o que você plantou no passado. Então cessa isso. Quando alguém chegar com uma notícia sobre alguém, fala: eu não quero saber, eu quero morar no céu, eu quero aprender a amar, eu quero aprender a estar do lado dessas pessoas, plantando sementes de amor. Você vai se tornar chato, mas você vai ser verdadeiramente um filho de Deus. Então o que tem acontecido? A gente tem semeado discórdia, inimizades, a gente tem semeado ódio. A Bíblia fala que tem 6 coisas que Deus abomina, mas a 7ª sua alma abomina, que é contenda entre os irmãos. Você tem noção que quando você tenta fazer a cabeça de alguém contra alguém, você está sendo usado por Satanás, plantando uma semente de discórdia, de maldade, e o Senhor, Ele está te observando. Então sementes têm que ser sementes boas, que frutificam, que dão vida. Eu tenho que aprender a semear amor, eu tenho que aprender a semear vida nas pessoas, eu tenho que aprender a semear. Eu não sei ligar. Aleluia. Voltou. Eu já passei por tudo isso, irmãos. São fases. E não tem problema nenhum você se tornar um cristão desajeitado. Não tem problema. Deus entende. Se Jesus voltar hoje e eu tiver com uma maturidade espiritual melhor que a sua, e você amar Jesus o tanto que eu amo, você vai para o céu do mesmo jeito. O problema é que como é que você está vivendo na terra, sem semear coisas boas, somente semeando coisas ruins. Você tem que tratar essas coisas no espírito. A Bíblia não fala assim: analise o homem a si mesmo. Gente, você tem que parar um dia, entrar dentro do quarto e se rasgar e falar: Senhor, o que tem dentro de mim que não presta? Você se prepare, você vai ouvir o que você quer e o que você não quer. Como assim eu vou ouvir a voz de Deus? Ah, vai. Não é a voz, você vai aqui, ó, ter uma certeza. Muda isso, muda aquilo, muda tal coisa. E a hora que você perceber, você está sendo transformado dia após dia, de glória em glória. Porque você está semeando, você está aprendendo. Você já viu aquele versículo que fala assim, que Deus não tem prazer na vida daqueles que retrocedem? Quem que já ouviu esse versículo? Ninguém nunca ouviu? Estou precisando ler a Bíblia, irmãos. Deus não tem prazer. Daí as pessoas acham que é aquele que desviou só. Não, irmãos. Pode ser eu e você, quando a gente fica retrocedendo em coisa que Deus já nos ensinou. Deus já não te ensinou a amar o próximo? Sim ou não? Sim. E por que você continua odiando ele?
Mas pastora, como assim? Não estou adiantando. Como é que está o teu coração? Você tem que fazer de tudo para consertar isso dentro de você. Não porque a pessoa mereça ou porque você merece, mas por amor a Jesus. Porque tem tudo a ver com Ele, irmãos. É tudo por causa dEle. A Catiele esses dias falou para mim, pastora, não é por causa de mim, é por causa de Jesus. Uma situação da igreja. E é verdade, hoje, Catiele, eu ficava aqui orando e falava, Senhor, eu não aceito. Sabe por quê, amados? Porque a gente tem que ter dignidade, generosidade, bondade no nosso coração. Não é para a gente ser melhor, porque nós nunca vamos chegar aonde nós precisamos chegar nesse nível. Porque se nós somos alguma coisa, é só por causa de Deus. Então você tem que fazer por causa de Jesus. Porque como eu sei que eu amo Jesus, quando eu obedeço a sua palavra, eu não vejo Jesus, eu não consigo andar com Ele, eu não consigo pegar nele como eu posso. Eu não vou pegar no pastor Vinícius, viu, Katia? Não. Mas eu tenho que provar o meu amor para Ele, obedecendo a sua voz. Então aquela semente que foi colocada em Maria, era uma semente que salvaria o mundo. O anjo chegou para ela e disse, Maria, eis que você conceberá e terá um filho. E ela disse, mas como isso é possível? Se eu sou virgem. E ele fala que é o Espírito Santo que irá cobrir ela. Se é um de nós, a gente fala, a gente ia ficar cheio de coisa com o Espírito Santo, querendo saber detalhes. Espírito Santo, que hora você vai vir? Que hora que é promessa? Que dia que eu estou grávida? Que dia que eu posso postar no Facebook? Que dia que eu posso postar no Instagram? Como é que é? A minha vitória é hoje? Chegou? É uma necessidade tão boba que a gente tem de querer provar o que nós não somos. Ei, acorda! Você tem que se despertar para ser o que Jesus quer que você realmente seja. E o que Jesus quer que você realmente seja é alguém que vai colher aquilo que tem semeado dentro da sua vida. Você quer ser amado? Então ame. Você quer ser feliz? Então sorria. Amados, hoje eu escutei uma ministração que a nossa irmã Carol mandou para mim antes de eu vir para o culto, que eu fiquei chocada. Eu falei para ela que a vontade que eu tinha era de colocar no telão, para todo mundo ouvir. Que fala sobre necessidade e propósito. Você sabia que a tua necessidade tem tirado você do teu propósito? Por quê, pastora? Porque o propósito, amados, é uma dependência de Deus. A gente depende de Deus para tudo. Mas a necessidade tem te afastado do teu dom, tem te afastado da igreja, tem te afastado daquilo que Deus tem para a tua vida. Porque você está correndo tanto atrás da tua necessidade que está esquecendo o dom. E esse pastor, ele vira e fala assim: sabe como que eu aprendi a prosperar e a vencer? Eu aprendi que quando eu semeio na vida das pessoas, é a resposta de Deus para a minha vida. Aí você pode me dizer assim: mas eu não tenho dinheiro. E não tem porque não semeia. Ah, mas eu não tenho isso. Mas você tem alguma coisa que você pode semear. Porque quando você semeia, você está fazendo o quê? Você está guardando a tua vida no cuidado de Deus. Porque é melhor dar do que receber. Vai me dizer que você não tem uma roupa
Sabe aquela roupa que você olha para ela e fala assim, quando eu emagrecer, eu vou usar ela. Sim ou não? Essa roupa aqui é para o ano que vem, a hora que eu estiver mais magra. Irmão, posso te falar uma coisa? Pode dar, porque você não vai usar. Ou aquela roupa que você fala assim, não, essa daqui, ela tá meio assim apertadinha, mas eu vou dar um jeitinho. Quanto tempo que ela tá lá? Dá para alguém. Tem 2 pacotes de arroz, dá um para alguém. Semeia. É a lei da semeadura, irmãos. E não é semear uma vez, porque tem gente que semeia uma vez e fala, tá bom pro ano inteiro. Não, querida, é todo o tempo todo, você deve semear. Você quer ter uma colheita grande? Alguém que tem uma colheita, ele vai plantar somente uma semente de milho? Sim ou não? Ah, eu vou plantar uma semente de milho e vai nascer um pé de milho. O que ele vai ter com esse pé de milho? No máximo 12 espigas. Quantas espigas nascem? 6? 4, 6, né? É o máximo que ele vai ter. Mas se ele quiser ser um empresário do milho, no ramo do milho, ele tem que semear muitas sementes de milho. Se você quer ser muito feliz, você tem que plantar muito sorriso, muita alegria na vida das pessoas. Se você quer ter unção, você tem que semear muita busca. Escuta o que eu vou dizer para você. Escute o que eu vou te dizer. A salvação é de graça. Jesus morreu para te salvar, mas a unção custa preço. Você tem que buscar, você tem que cavar, você tem que orar, você tem que meditar na palavra, você tem que ter uma vida com Deus. É tudo semente que você vai colher. Existe uma hora que Deus olha para alguém e fala assim, você tem esse dom. Mas não é porque Deus usa alguém para falar que você acha que você vai sair da mesa e já vai para o palácio, tirar Saul do palácio. Não, querido, você vai voltar lá para o pasto, porque Deus vai te preparar. Deus, Ele está falando para você, se você quer crescer em Deus, você precisa aprender a semear em todas as áreas da sua vida. E ele contou um testemunho, que ele um dia deu uma semente para um homem muito rico. Não é estranho? Que a gente geralmente fala assim, eu vou dar uma semente para o pobre. Não é assim? Você tem que dar semente para quem Deus falar ao seu coração. Eu falei domingo aqui. Eu falei no domingo, quando você acordar, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar a Deus, quem eu devo abençoar no dia de hoje? E Deus vai te falar. Pode ser com dinheiro, pode ser com uma palavra, pode ser com um abraço, pode ser com um arroz, pode ser com óleo, pode ser com tudo que você tem. Escuta o que eu estou te dizendo. Quanto maior o nível da tua unção, maior vai ser o que Deus vai pedir de você. Vai ter dia que Deus vai pedir o teu carro para dar para alguém. Será que você consegue entender isso? Que não são homens que você está dando, você está semeando porque Deus está falando com você. Eu já dei um carro meu, irmãos. Eu já dei. Deus falou para mim e para o meu esposo, pega esse carro e dá. E eu falei, mas eu vou andar a pé? Porque a gente questiona, é normal, nós somos humanos. E Deus falou assim, vocês não vão andar a pé, eu estou dizendo que é para vocês semearem. E a gente pegou aquele carro e deu para aquele casal. Ficamos a pé. Ficamos a pé. Os irmãos iam buscar nós na igreja, mas eu e o pastor não murmuramos, ficamos quietinhos. Nós ficávamos um pouquinho bravos, só quando os irmãos esqueciam de nós, nem iam buscar nós. Aí nós ficávamos meio bravos. Mas a gente fez o que Deus mandou. E Deus deu o que os meus olhos viram. Os meus olhos viram aquela caminhonete. E eu confessei a palavra, eu semeei a fé
dentro de mim e falei assim: eu acredito que na minha garagem vai ter um carro branco, esta caminhonete. E passou um pouquinho de tempo, eu abri minha boca do nada, e Deus fez um reboliço, e está lá. Não paguei um tostão, porque Deus, Ele é fiel. E o carro que eu dei não chega nem perto do carro que Deus me deu, mas porque eu me desprendi. Escute o que eu vou te dizer: Deus, Ele vai enriquecer muitas pessoas, mas só quando elas entenderem que o que elas têm não é delas, é do Senhor. Deus pode te dar uma BMW, irmão, mas você tem que entender que não é sua, que é do Senhor. Sabe por quê? Porque senão essas coisas te tiram do propósito. Porque Paulo, ele fala na sua carta em Filipenses: eu aprendi a viver na necessidade e na riqueza. A gente tem que aprender com Deus a viver em qualquer situação. E ele falou: eu vou semear na vida daquele homem rico. Leve essa semente para ele. Pediu para alguém levar semente para ele. Aí aquela pessoa falou assim: mas você vai semear na vida dele? O cara tem tudo, não precisa. Aí ele virou e disse: a minha semente na vida dele não vai fazer diferença nenhuma, mas o que eu vou colher por eu ter dado a minha semente a ele é muito grande. Porque ele queria aquilo que aquele homem tinha. Ele queria aquela unção, ele queria aquela autoridade, ele queria aquilo que ele tinha. E as pessoas, elas têm uma mentalidade de achar: fulano tem dinheiro, eu não preciso ofertar na vida dela, eu não preciso abençoar ela. Você está enganado. Você tem que ofertar e dizimar na vida de quem você admira, na vida de quem você olha e fala assim: eu quero o que ele tem. Mas não é por inveja, é porque você está semeando em terra fértil. Tem pessoas, irmãos, sabe esse envelope que está aí atrás? Sim ou não? Tem pessoas que acham que dentro desse envelope entra muito dinheiro. E a pastora Catiele, ela é tesoureira da igreja. E ela falou assim para mim: pastora, tem dia que o envelope tem R$1, 2. Porque tem gente que acha que essa igreja aqui tem um dízimo altíssimo. Você sabia que essa igreja tem um dízimo dentro do que tem que pagar? Somente. Não tem R$1 a mais. E ainda assim, nós doamos cesta básica aos necessitados, nós servimos a cidade, nós sabemos como, mas durante a pandemia, amados, Deus cuidou deste lugar. Sabe o que eu quero te dizer? Você precisa ter esse entendimento. Mesmo que essa igreja ganhasse muito dinheiro, ainda assim você tinha que ser fiel a ela. Porque ela está sustentando vidas, ela está sustentando a cidade, ela vai fazer você prosperar. Mas o que tem acontecido com a gente? Nós temos buscado mais a nossa necessidade do que o nosso propósito. Um pastor, a Carol me mandou, ele viu o filho dele de 12 anos morrer na frente dele na sala. Ele levantou aquela criança e disse assim: Senhor, se o Senhor não ressuscitar o meu filho agora, eu nunca mais prego a tua palavra. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus ressuscitou o menino, mas ele fugiu do propósito para a necessidade dele, que era ver o filho dele vivo. Aquele filho lá que estava morto com 12 anos, ele estava salvo. Se passaram 13 anos, né, Carol? Aquele menino virou um traficante e foi baleado e morto e perdeu a salvação. Por causa de uma necessidade do pai que fugiu do propósito. Você não tem dizimado, não tem ofertado, por quê? Por causa da tua necessidade e tem fugido do propósito.
E você não pode ficar chateado quando a gente fala disso, porque Jesus falou mais de dinheiro na Bíblia do que salvação. Sabia disso? Ele quer te prosperar, Ele quer te deixar você ser próspero, reinar em vida. E você vive como um mendigo porque você não entende o princípio da palavra de Deus, que é o semear. Irmão, quando foram dar um terreno para Davi, acho que é terreno, não lembro. Ele falou assim, quanto custa? Aí falaram, não, estou te dando. Ele falou, não, eu não quero nada que não me custe nada. Você tem que sacrificar, irmão. Se você não gosta de alguém, você tem que sacrificar a tua vida em oração, jejum, para você aprender a amar aquela pessoa. Você não pode ficar do jeito que está, porque a tua salvação, ela é preciosa, mas a tua vida, você tem que entender isso. Tem muita gente que está olhando a tua vida como testemunho para ser salvo. Você sabe por que tem muita gente se desviado ao teu redor? Por causa da tua postura de cristão. Não ora, fala mal dos outros, é fofoqueiro, é intrigueiro, grita, não tem fruto do Espírito, e está na hora de você buscar isso. E eu, se fosse você, falava assim, ai, aleluia, está doendo, mas está bom. Irmão, igreja é isso, a gente tem que aprender o que é verdadeiro, irmãos. O evangelho genuíno e verdadeiro é esse. Eu não posso chegar aqui somente, charabacanta, colocar assim em você uma profecia, e você sair daqui feliz por um momento e desviar amanhã. Você tem que mudar de vida. Você tem que colocar na tua cabeça, eu tenho que ser totalmente fiel a Deus em tudo na minha vida. Eu tenho que aprender a viver o evangelho verdadeiro e genuíno, é abençoando pessoas. Sabe, você tem que acordar de manhã. Eu queria que você, neste momento agora, pense em alguém, pense em alguém que você gostaria de abençoar. Pensou? A hora que você sair daqui, faz um pix para essa pessoa. Fala assim para ela, olha, eu estou semeando na tua vida. Pastora, você está doida? Eu não estou doida, eu estou te ensinando princípios. Porque a palavra do Senhor está falando, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele irá colher. Eu quero amizade, mas eu sou inimigo de todo mundo. Eu quero alegria, mas eu sou triste. Eu quero unção, mas eu não oro. Eu não leio a Bíblia. Eu quero pregar, mas eu não leio a palavra. Eu quero louvar, mas eu não me dedico. Eu quero ser usada na hora do louvor. E deixa eu dizer, ser usado na hora do louvor pode acontecer de duas formas. Ou um acidente, elas sabem o que eu estou falando. Ou é um acidente, aquele dia Deus queria usar mesmo e usou. Não é verdade? Eu estou errado? Tem dia que vocês não estão na prova que Deus usa? Desculpa, não é comparando, mas na Bíblia Deus usou o quê? Uma jumenta. Quando Ele quer usar, Ele usa quem Ele quer. Não estou comparando, estou dando exemplo. Mas se elas querem toda vez subir aqui e derramar do óleo, da unção, da graça, da autoridade do céu sobre a vida de vocês, elas têm que pagar preço. Elas têm que mergulhar. Porque elas vão liberar palavras do céu para a tua vida. Elas vão liberar palavras que nem vocês entendem. Vocês não entendem uma coisa, mas aquele domingo, quando a Luana estava aqui, ela estava chorando. Ela deixou toda a performance do louvor do lado, porque ela deu lugar para o Senhor. Ela viu que Deus queria salvar uma alma. Ela foi sensível à voz de Deus. E nós temos que ser sensíveis à voz de Deus. Porque muitas vezes nós estamos aqui no altar e eu, por exemplo, eu queria estar pregando uma palavra que você pulasse, que você ficasse cheio. Mas não, o Senhor quer te ensinar. O Senhor quer que você seja cheio da presença dEle, da graça dEle. Não tem mais tempo de meninice. Você sabe que Paulo falou
que muitos não recebem a bênção porque ainda são meninos. Às vezes você não recebeu palavras ainda de Deus, profecias e promessas, porque você ainda é menino. Ainda brinca com as coisas de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou falando de brincar, que você não pode brincar com Deus. Deus, Ele é amor, Ele é Pai. Deus, Ele te ama. Só que, amados, quando a gente fala isso, não é para você ficar com medo, é para você entender que Deus quer que você viva bem. Mas para viver bem com Deus, tem que viver nos princípios dEle. Você quer ser livre? Não é ser livre e fazer o que você quer. Ser livre em Deus é seguir a palavra dEle sorrindo, alegre, satisfeito, amando, sendo curado, sendo abençoado. E quando nós entendemos isso, tudo acontece na nossa vida. Eu tenho vivido experiências grandiosas com o Senhor. Hoje, eu vim orar, e quando eu estava orando, e eu fico resistente para tirar foto. Eu falo, Deus, para quê? E Ele fala assim, você vai incentivar outras pessoas. E eu tenho escutado testemunhos, irmãos, aquele envelope que eu venho orar, eu passei para a pastora Catiele, pessoas que estavam me escutando, pediram o envelope para me escrever, mandar foto e vir orar pelo envelope, porque ela acreditou naquela palavra. A oferta vai mandar. Sabe o que eu quero te dizer? Você precisa começar a crer nas coisas que são liberadas nesse altar, senão a tua vida não muda. Você já pensou se Jesus voltar no frio que tá, gente? É uma desculpa daqui, é uma desculpa de lá, não é? Ai, não vou porque eu estou com frio. Ah, não vou porque eu não tenho bota. Ah, não vou por causa disso. Ah, não vou porque eu não tenho gorro. Ah, não vou porque eu não tenho cachecol. Ah, não vou porque eu estou assim. Ah, não vou porque eu estou assado. Eu vim 6 horas da manhã de pijama peludo, só faltou a pantufa. Aí, eu de vez saí mais cedo, eu me saio 9 horas da manhã. E quando eu saio na porta, lotada, eu falei, gente, vão falar que eu sou louca. Eu coloquei a blusa aqui e saí. Não adiantou nada, todo mundo sabe que o carro, o pastor, todo mundo sabe. E a hora que eu vim orar, começou a chover, não sei que hora lá, acho que foi perto das 9, né? É, porque foi a hora que eu fui embora. Aí eu falei, Jesus, pelo amor, né? Você não me falou nada dessa chuva, eu tô cheia de roupa no varal. Como que fica esse negócio? Eu não vou conseguir correr, apagar todas essas luzes, sair correndo. Não tem como. Até eu chegar em casa, a roupa já está molhada. As crianças tudo na escola, o pastor não estava. Eu entrei em pânico, falei, meu Deus, e agora? E eu acho que Deus estava rindo de mim, do meu desespero. E eu peguei, apaguei a luz, fui, corri, fechei e tal. Pisei lá no meio, porque senão o pastor Márcio ia brigar comigo, né? Porque ele mandou pisar no meio. Pisei. Quando eu cheguei em casa, foi apertando aquela chuva, foi apertando aquela chuva, foi apertando aquela chuva. Eu falei, Deus, eu sou tua filha. Onde já se viu molhar roupa? O Senhor tinha que me avisar. A gente não tem umas coisas assim? A gente quer impor a Deus. A gente se acha, né? Só que quando eu cheguei lá, nenhuma roupa estava molhada. Eu não sei o que aconteceu. Quer dizer, eu sei. Mas estava chovendo. Aí só de raiva eu lavei mais. Sabe por quê? Porque Deus cuidou. Deus é Deus de detalhes, irmãos. Ele cuida dos detalhes da nossa vida. Deus, Ele sabe o que você está com vontade de comer hoje. Sabia disso? Aí por que Deus não te dá? Por causa do jeito que você está. Você está tão amargo, você está tão ruim, triste.
Você deixou Deus de lado, mas começa a fluir no Espírito, começa a amar Jesus, começa a ter intimidade com Ele, que você vai ver as coisas caindo nas tuas mãos, porque as bênçãos te alcançarão. Deuteronômio fala: se tu ouvires a voz de Deus e obedecer a sua voz, tudo que você pedir será teu. Você será abençoado na terra, na cidade. Você será abençoado no teu celeiro, em todas as coisas. Mas o que está acontecendo com a igreja? Acaba um gás, é uma murmuração do inferno, irmão. Irmão, o gás de todo mundo acaba. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: você sabia que um dia você vai morrer? Todo dia. A gente tem que pensar nessas coisas, gente. Só que, vamos supor que você fala assim: pastor, eu não quero semear na vida de ninguém, eu não quero ofertar na vida de ninguém, eu não quero dizimar, eu não quero fazer nada, como que será isso? Deus cuida de mim? Cuida. Ele cuida porque Ele é fiel. Só que Ele vai cuidar básico. Suado ainda, não é? Mas, se você souber abrir a tua mão para tudo, eu não estou falando só de igreja, estou falando de tudo. Essa igreja aqui, ela precisa de você, irmão. Essa igreja precisa. Não é porque ela é grande que ela precisa de você. Você precisa ter essa consciência. E você não vai estar abençoando a igreja, você vai estar abençoando a tua vida. Se essa igreja acabar, você tem que continuar ofertando e dizimando onde você estiver. A questão não é essa igreja, a questão não é a pastora. Esses dias eu fui na Pernambucana, porque eu precisava de uma jaqueta para os meus filhos, que estava frio. E por incrível que pareça, nenhum dos dois tinha. E eu precisava aumentar o limite, fazer alguma coisa. Eu contei para o pastor Catiele, para a Tati, para a Carol. E exatamente a jaqueta que eu ia comprar, eu ganhei para os meus filhos. Igualzinha. Porque Deus cuida dos detalhes. Sem pedir, sem abrir a boca, sem falar. É que Deus conhece aqui dentro, irmãos. E quando você pede para o homem, você envergonha. Sabia? O evangelho. Você envergonha. Porque você está dizendo: eu não confio em Deus. Mas quando você pede a Deus, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Jesus, Ele te abençoa, Ele te honra. Acredite nisso. Deus, Ele tem promessas na tua vida. E essas promessas vão acontecer quando você aprender a semear. Se é pouco, não tem problema, dê o teu pouco. Quando eu falei para você pensar, eu não pensei em ninguém. Mas quando você pensou em alguém, cumpra isso. Nem que for 10 reais, irmão. Irmão, não importa o valor da tua semente, importa. Você sabe o que é pecado? É você ter e você ser mão fechada. Isso é pecado. Mas o valor da tua oferta, se é tudo... Aquela viúva, Jesus parou, gente. Sentou do lado do gasofilácio lá e falou: a melhor oferta foi a dela. E em termos de dinheiro foi a menor. Mas ela deu tudo que ela tinha. Deus, Ele não está olhando o tamanho da tua oferta. Ele está olhando a tua disposição em ofertar, em dizimar, em abençoar pessoas. Quando a Paula chegar lá naquele grupo e falar: quem pode doar? Irmão, seja o primeiro a se manifestar. Se você não gosta de se expor no grupo, vá no particular dela. E fala assim: Paula, eu vou fazer um pix, eu vou dar um óleo. Não precisa ter vergonha de dar um óleo, irmão, mas semeie. Eu conheço pessoas que dependem dessa cesta e que semeiam, irmão. E você que tem condição, é assim. Eu estou te ensinando princípios. Deus mandou fechar meu consultório, eu fechei. E o que aconteceu? Ele cuidou de mim até hoje. Ele cuida. Eu vivi coisas que eu não vivia quando eu tinha
o meu consultório. Você quer ser abençoado? É melhor dar do que receber. E entenda uma coisa: quanto mais você dá, mais você recebe. Aprenda essa lição. Chega na tua casa, olha os sapatos, olha as roupas, olha a despensa. Olha. E vai dando, vai dando. Você vai ver, não vai parar. Não para, irmão. Você dá e parece que não tem lugar para você colocar. Porque você tá abençoando, você está dando. Irmãos, nós precisamos de vocês. A igreja precisa de você. E você precisa ter esse entendimento. Para você mudar de nível. Acredite no que eu estou falando. Medite na palavra. Amém? Quem entendeu essa mensagem de hoje? Seja alguém que semeia na vida de alguém. Pode ser quem for, irmão. Pode ser um milionário, pode ser um pobre, pode ser um mendigo, pode ser o que for. Existe um testemunho dos guardiões do reino. Nós saímos, quando eu falo nós, é a igreja. Nós saímos para levar alimento para os andarilhos. E nessa leva de alimento para eles, 2 deles já estão empregados, trabalhando e com a vida restaurada. Porque o nosso irmão Ney estava lá na hora, pastor Ney, e falou: vai na agência do trabalhador que eu vou arrumar trabalho para vocês. Sabe o que é isso? É generosidade, irmãos. Igreja é isso. Igreja é ser generoso um com o outro. Às vezes você vê um irmão chorando, você não sabe nem por que ele está chorando. E às vezes ele está chorando porque ele está passando fome. E você não é capaz de perguntar. Seja sensível ao Espírito Santo. Quando Deus olhar para a tua vida e falar assim: ei, pega uma cesta básica e leva para aquela pessoa, faça isso. Não pare e não pense. Você quer ver teus negócios explodir? Seja generoso. Seja um abençoador. Você quer ver a tua vida prosperar? Seja alguém que semeia. E tenha a mesma certeza da primeira palavra que eu dei aqui. Toda semente que você der, lembre-se desse culto de hoje. Toda semente que você der, lembre-se da cenoura. Essa semente que você está colocando é uma cenoura, vai nascer cenoura. É você que escolhe o que você quer colher.